Que legal. Para finalizar, eu queria que você falasse da insulina. É importante, porque eu tô falando por causa, eu já tô pensando por causa do Ozempic lá, que ele dá uma diminuída na insulina, perde a vontade de comer. A insulina, ela é importante pro corpo humano, É o porque hormônio mais anabólico do é, corpo. né? Ela não manda, ela não entra na célula e manda fazer músculo. Não. Mas é ela que coloca o nutriente para dentro da Pra célula. dentro. Então, qual que é o problema do diabético tipo 1? Ele não produz a insulina. Sim. Então, ele come, faz a digestão, passa do intestino para o sangue o açúcar e fica no sangue. E aí você começa a acumular açúcar no pé e faz o pé diabético. Você começa a acumular açúcar no olho e fica cego. Começa a acumular açúcar no rim e perde o rim. Então, por quê? Porque o açúcar ele ficou no sangue, ele não foi para onde ele deveria ir, que é para Uhum, dentro da célula. uhum. Então a insulina ela vai direcionar esse açúcar. À medida que a gente come mal, come carboidrato refinado, então farinha branca, açúcar, tal, o que que acontece? A gente tem uma velocidade normal da absorção do açúcar do intestino para o sangue, Uhum. baseado nos alimentos que tem na natureza. E baseado nisso, o teu corpo produz um tanto de insulina. Quando você come um doce, passa muito mais açúcar de uma vez só De para o uma vez sangue. só. Quando passa muito de uma vez só, o teu corpo não sabe que não vai vir mais depois. Então ele secreta a insulina o suficiente para essa altura de açúcar, para esse tanto. Só que parou de vir, porque o açúcar passou todo de uma vez. Então eu tenho primeiro um excesso de insulina no sangue, sobrou insulina. Uhum. E o que que isso vai fazer? Primeiro vai me dar uma letargia, eu vou ficar lesado. Uhum. Sabe aquela coisa depois do almoço? Exato. Sei como é que é isso bem. Por quê? Porque como eu tenho um excesso de insulina, o nível de açúcar do sangue fica muito baixo. Então isso chama hipoglicemia reflexa. E eu fazer isso repetidamente faz com que as minhas células percam a sensibilidade à insulina e não obedeçam mais à insulina. Isso é o diabetes tipo 2, que é o diabetes criado. Não é o que a pessoa nasceu diabética, é o que ela virou por causa dos hábitos alimentares. Uhum. Então, à medida que a insulina basal de base, sem comer, em jejum, fica alta, quer dizer que eu estou insensível à insulina. Então, o meu corpo Ah, até produz, mas minhas células não obedecem. E isso aí é um quadro de transtorno metabólico, que aí a pessoa tem dificuldade para emagrecer. O que, que acontece com essa pessoa? O que ela come, automaticamente, pelo alto nível de insulina no sangue, vai lá para a célula de gordura. Esse não é um cara que consegue fazer estoque de carboidrato dentro do músculo, por exemplo. Como é que eu reverto isso? Exercício físico. Porque eu começo a fazer exercício, o meu corpo fala: não, tem que ter açúcar aqui dentro uhum, do músculo, eu estou uhum. usando. E aí você começa a reverter esse processo. Ah, cara, interessante, bicho.